Gravando, Bom vamos dia, lá. bom dia. Bom dia, Pepe. Graça e paz. Pronto. Pessoal, bom dia. No Papo Bíblico de hoje, como eu estava falando com vocês, a gente vai abordar sobre o Sola Gratia, né? Falando essa geral aqui sobre Em Busca de Ser Discípulo, certo? Amém. Agora, mostrar aqui para vocês uma recapitulação aqui dos 5 solas, né? A gente já viu os solos cristos no encontro passado. E aí a gente tem outros, né? Sola Escritura, Solos Cristo, Sola Gratia, Sola Fide e Sola Deo Glória. Então, se tiver alguma dúvida ou algum comentário, vocês podem falar e a gente vai interagindo, viu? Mas eu vou comentando aqui, qualquer coisa vocês avisem. O grande pensamento aí que a gente tem que lembrar é que esses são fundamentos do cristianismo que nós vivemos hoje, né? Então, se nós considerarmos que, bom dia, Raíssa, graça e paz, se nós considerarmos que o cristianismo primitivo, entre o cristianismo primitivo e o que nós temos hoje, ele passa por essas 5 solas. Então, ele passa por esse momento porque é um resgate de fundamentos que foram plantados na época de Paulo e que a igreja do 2º século, do 3º século em diante, ela foi se distanciando a ponto de ser necessário essa ruptura. Na verdade, Lutero não queria romper, né? Lutero não queria romper com a igreja, ele queria reformar a igreja. Ele queria que a igreja católica fizesse uma meia-culpa, né? uma autoanálise, mas a igreja da época não quis fazer essa autoanálise, e aí houve realmente a necessidade de uma ruptura, né? Mas vai aí, Caleb, vamos em frente. Verdade, é bom, é bem interessante esse aspecto histórico e entender porquê, né, desses 5 solas. Justamente eles resumem doutrinas, pontos essenciais do protestantismo, do que a gente chama hoje do meio evangélico, né, no geral, mas justamente porque eram pontos que faziam esse realinhamento com as doutrinas bíblicas, com as doutrinas que estavam de acordo com os princípios bíblicos e que na época lá a Igreja Católica estava deixando de lado, estava misturando com diversas coisas que a gente vem comentando nos encontros, que era, por exemplo, aquela questão lá das indulgências, a questão da simonia, né, que a gente falou da venda dos materiais, tanto de materiais que diziam que era da cruz de Cristo, o pano de fulano de tal, e também a questão das indulgências, purgatório, toda aquela coisa. Então, Lutero vê isso de uma forma a melhorar, né? Ele pensava justamente numa reforma, mas isso não foi aceito e acabou gerando um cisma, né? Aí uma ruptura no conceito, mas esses pontos aí realmente são importantíssimos para todos nós, porque são pontos que alinham o que muitas vezes a gente acaba cometendo deslizes e acaba saindo. E, por exemplo, de hoje, Sola Gratia vai trazer bastante informação para a gente ter uma noção do que realmente é a graça e ter cuidado com alguns desvirtuamentos, né? E, como eu falei, como são pontos que resumem doutrinas essenciais, eles são pontos inegociáveis. São pontos que toda a cristandade, pelo menos no aspecto evangélico, ele vai naturalmente crer, apoiar e defender. Então são coisas que a gente não pode abrir mão, são pontos que a gente não pode abrir mão. Não posso abrir mão, por exemplo, dos solos cristos que a gente falou no encontro passado, que é justamente crer no Senhor e crer que é pelo Senhor, crer que Jesus é o nosso advogado, é o nosso intercessor, é o nosso mediador, toda aquela questão, sacrifício dele, tudo isso envolve esses solos cristos, diversas doutrinas, diversos desdobramentos, e que a gente não pode negociar, não pode abrir mão. Então são coisas que vão além de resumir pontos essenciais da doutrina. Eles são pontos que a gente não deve abrir mão. Por quê? Porque eles norteiam o nosso pensamento, foi o terceiro ponto que eu coloquei. Eles dão base para direcionar os aspectos da nossa vida, a nossa cosmovisão cristã, né? Como é um tema bastante comentado, a forma da gente enxergar o mundo, vivenciar, a forma da gente entender os aspectos que envolvem o divino e que envolvem o ser humano. Então, esses pontos da reforma são coisas realmente importantíssimas e que a gente deve levar em consideração. Então,
Visto esse conceito aí geralzão dos cinco solas e vendo a importância dele lá naquela época da Reforma Protestante, de tentar alinhar, a gente vai ver justamente essa questão da graça, como foi tentar alinhar o que, quais eram os problemas, quais são os desdobramentos e o que é que a gente pode levar de aprendizado com o Sola Gratia, certo? Eu começo aqui falando um pouquinho sobre o Sola Gratia nos conceitos, né? Então, o Sola Gratia, como acredito que vocês já saibam, ele vai dizer se solo é o só ou somente, né? Somente a graça de Deus. Mas o que é que está envolvido esse somente a graça de Deus? O que é que está querendo dizer? E aí eu coloquei 5 pontos para que a gente pudesse bater justamente esse contexto do Sola Gratia. A primeira coisa que eu vi é que justamente ela está relacionada à questão de a graça ser um meio, né? Ser um meio que é provido por Deus, que é providenciado, que é fornecido por Deus. A graça de Deus, ela parte ali do, como o próprio nome diz, né? Do divino. E aí a gente encontra várias conexões, por exemplo, com a questão do sacrifício de Jesus, quando a gente viu a questão do Solus Christus, a gente vê a questão de expiação, de reconciliação, da justificação, tudo isso envolve essa questão. E justamente como o Fabiano está colocando aí, a graça é favor imerecido. Então, favor, um presente, uma dádiva do Senhor. Então, o primeiro ponto é que ela é providenciada por Deus e ela é fornecida pelo Senhor e ela é ministrada na nossa vida, nos nossos corações, pelo Senhor. Caleb, é porque assim, dentro da teologia dominante da época, a gente tem duas correntes teológicas que vão influenciar no comportamento da igreja que nós temos atualmente, né? A teologia de Agostinho, de Hipona, que é a teologia que vai ser usada basicamente por Calvino, ele vai puxar para esse ponto, e Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi o teólogo que deu realmente suporte à Igreja Católica. E Tomás de Aquino acreditava que o ser humano teria que fazer alguma coisa, entenda o que eu vou colocar aqui, ele acreditava que você tinha que se penitenciar para você alcançar essa graça. Então a graça não vinha de graça. Uhum. Entendeu? Você tinha que fazer algo a mais. Então, você não era suficiente você crer, você tinha que se sacrificar, você tinha que... Eles confundem a questão da santificação, né, que é uma coisa que nós temos que ter, nós temos que viver em santificação. Agora, o fato de você ter que viver em santificação não é um ato de autopenitência. Você vê que vários filmes de época que mostram monges que geralmente se enclausuravam, e que se chicoteavam, que se flagelavam, porque eles acreditavam que era uma forma de conter a carne. Então eu tenho que fazer algo para alcançar a graça. A graça Deus não me alcança se eu não fizer isso, entende? Mais ou menos nessa linha. Se você quiser comentar um pouco mais, é em cima disso que esse ponto da graça, eu vejo assim, né, que Lutero ele tenta recuperar exatamente esse ponto. A graça é de graça. Eu não preciso fazer nada para ter essa providência de Deus aí, né? É verdade. E curioso, né, que praticamente todos, acredito que todos, né, mas no mínimo a maioria dos reformadores, eles consultam bastante a questão de os ensinos, os escritos de Agostinho, né? Eles são bem agostinianos e parece que Agostinho ele é um marco ali diferente dentro do meio cristão, digamos assim, né? Mas no aspecto lá católico, que a galera, ele é muito importante, mas por vezes é mais citado, digamos, por evangélicos que estão vendo ali os ensinos de Agostinho com relação à questão lá da reforma, do que por muitos próprios católicos, né? Que talvez levaram, por exemplo, o Tomás de Aquino e outros, uma linha um pouco diferente, assim, um pouco, né? Entre aspas, né? Porque na realidade acaba diferenciando muito com os desdobramentos. Então é como se fosse, eu mudo só uma coisinha, mas vai mudando, vira uma cascata. Então, por exemplo, o que o Fabiano falou, eu vou fazer penitências, eu vou me esforçar, eu vou realmente fazer algo, dar o gás. Eu vou dar o gás para que eu possa conseguir a graça do Senhor.
essa é uma perspectiva, que é a perspectiva, digamos aí, de Tomás de Aquino e de outros. A de Agostinho é: eu recebo a graça do Senhor e por isso eu vou dar o gás. Por isso eu tenho condição de dar o gás. Então é uma coisa sutil, mas que vai criar desdobramentos enormes. Porque para Agostinho, a graça de Deus que é recebida pelo, pelo ser humano, que Deus providencia a ele, faz com que ele seja um ministro na obra do Senhor, com que ele seja fervoroso, com que ele busque a santificação, com que ele faça jejum, faça oração, pregue o evangelho, estude, coisas do tipo. Sendo que no outro contexto, ele tem que é como se tivesse um pensamento de que tem que fazer isso para que alcance a graça. E na realidade fica meio que, na primeira opção, uma condicionante da graça em aspectos humanos, né, em obras, como a gente chama. Então acaba deturpando diversos outros conceitos, né? Então esse primeiro ponto é muito importante e Agostinho ele realmente dá muita, ele é realmente um grande divisor nesse aspecto, né, da graça de Deus, porque a gente, quando vai tentar entender esse primeiro ponto, eu acho que uma doutrina muito importante que todo mundo deve estudar e deve entender bastante, que junta justamente esse ponto 1 que eu estou colocando aqui com o ponto 2, que é o ser humano necessita da graça para a conversão, é entender a debilidade, a fragilidade do ser humano e a grandiosidade, a soberania, a magnitude do Deus que a pessoa diz crer. Então a gente entender esses dois lados, entender que o ser humano realmente é muito frágil, é dependente, precisa do Senhor, que com ele, com Deus, ele realmente tem sustento, consegue perseverar, tem todas aquelas coisas que a gente falou, mas sem Deus ele não tem nada. E isso cria realmente uma noção de que eu não consigo fazer nada sem o Senhor. Então o Senhor é que tem que ministrar a graça dele na minha vida, para que eu possa ter a minha vida transformada e a partir disso agir de acordo com o que a graça me propicia a fazer. Então é esse o conceito de graça que envolve, por exemplo, uma versão, uma linhagem aí mais agostiniana e que também leva o aspecto de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de outros reformadores, né, de John Knox. Depois vai passando, Arminio comenta isso aí também era agostiniano, depois vai para Wesley e vai outros Wesley já é o novo arminianismo, né? Wesley ele já dá dá uma reformada no próprio movimento de Arminio. Ele já cria uma linha com alguns aspectos interessantes, principalmente sobre essa questão da graça e tal, ele dá alguns aspectos, mas no geral todos vão abordar sobre justamente essa questão de que a graça ela é providenciada por Deus e que a graça no ser humano é que vai fazer com que ele tenha condições de fazer algo que é bom. Então, tanto Wesley, como Arminio, como Calvino, como Lutero, como John Knox, como todos diversos homens de Deus aí durante a jornada, eles vão falar que o ser humano naturalmente ele é ruim e a graça de Deus é que faz com que tenha essa transformação. Por isso que é sola gratia, é somente pela graça de Deus é que nós conseguimos ter justamente crer no Senhor, ter fé no Senhor, exercitar a santificação. Realmente é a graça do Senhor que trabalha e que faz com que, digamos, numa condição de escuridão, exista alguma luz. Então é essa luz que faz com que eu possa enxergar e possa caminhar o caminho que o Senhor quer que eu trace. Mas se eu não tiver essa luz, eu estou no escuro e naturalmente eu vou tropeçar e vou fazer tudo de errado. É como se fosse um carro que ele está desbalanceado, então naturalmente ele vai ficar, se você deixar, pode estar bem retinho, mas o volante pode estar reto, paradinho, mas ele vai acabar desviando da rota. E a graça é como se fosse justamente esse alinhamento que faz com que seja possível a pessoa caminhar, digamos assim, em linha reta, né, nessa analogia. Então leva esse conceito da debilidade humana, né? Acho que é bem importante quando a gente fala de graça. Algum comentário, pessoal? É só aquilo que a gente falou, que a gente vai
possivelmente mais lá para frente, talvez depois desse tópico mesmo, a gente fazer uma análise da patrística. Isso. Porque assim, eu acho que a grande dificuldade talvez de alguns aqui do grupo de compreender a questão da teologia da graça, por trás da graça, é que nós não estamos, na verdade, o cristianismo moderno não estuda mais a patrística, ele não se preocupa com os, e quando falo patrística, a gente sabe que o fundamento da igreja é Cristo, mas homens valorosos defenderam o evangelho ao longo do tempo. Então a gente tem Inácio, a gente tem João Crisóstomo, a gente tem o próprio Agostinho, a gente tem o Justiniano, a gente tem uma série de pessoas que, Erasmo, a gente tem uma série de pessoas que eles vieram antes, né, antes da reforma, são os homens que conduziram o processo. Nós temos os pré-reformadores, né? O John Huss, por exemplo. Então a gente tem toda uma sequência de pessoas que serviram de maneira muito intensa ao reino, e conhecer a história deles é ter noção da base do nosso movimento discipular hoje. Porque se eu não conheço a história da igreja que eu estou caminhando, é muito complexo, é muito difícil de entender, por exemplo, assim, quem é Tomás de Aquino? E olha que quando eu falo assim, Tomás de Aquino, mas ele foi o cara que deu base. Tomás de Aquino foi um grande teólogo. Eu não posso dizer que ele não era um grande teólogo. Sim. Eu não posso dizer porque na época de Tomás de Aquino, a igreja que nós conhecemos hoje como igreja católica ainda não tinha todas essas normas que ela tem hoje. Né? Então isso vai surgir depois de Tomás de Aquino. Eu não posso dizer que Tomás de Aquino não foi salvo. Eu não posso dizer que Tomás de Aquino não era um grande homem de Deus. Eu não posso falar isso. Eles são praticamente da mesma época, né? Agostinho e ele, só que linhas diferentes. Tomás de Aquino pensava de uma forma, é como a gente hoje. Uhum. Quando você fala em movimento, não sei quem foi que foi, eu estava tendo uma conversa essa semana de consultoria com a Grace, e ela foi logo perguntando qual era a minha linha de pensamento. Se eu era milenista, amilenista, pós-milenista, se eu era pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, olha só, a conversa é para a gente organizar ideias do papo bíblico, a gente está organizando aí na consultoria, mas olha só, a primeira pergunta é, qual a sua linha de pensamento teológico? Porque se eu vou montar uma plataforma de ensino, a primeira coisa, olha só, e nem me passou isso pela cabeça, a primeira coisa é, qual a identidade da sua plataforma? Isso. Ela vai ter uma identidade pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, qual é a identidade dela? Porque dependendo da identidade dela, ela vai puxar um público. Uhum. Apesar de que eu defendo, e nós já fizemos isso aqui, podemos fazer de novo, tá, pessoal? Um remake, né? Agora a gente está gravando as aulas, um remake novamente, da escatologia. Porque nós falamos aqui, e isso eu tenho o meu ponto de vista, mas não quer dizer que eu não respeite o ponto de vista do Caleb. Se o Caleb, por exemplo, ele for pré-tribulacionista, eu não posso dizer para ele que ele está errado. Eu tenho que dizer para ele, olha, eu não creio assim, mas eu respeito a sua liberdade de crença. O importante é que todas as linhas têm a mesma visão. Cristo vai voltar. Não interessa se é antes da tribulação, se é depois da tribulação, ele vai voltar. Isso é um ponto que é coincidente em todas as linhas. Até os amilenistas creem nisso. Cristo vai voltar. Ele não tem como fugir da Bíblia, né? Entendeu? Então, quando a gente fala assim de graça, talvez, voltando aqui pro ponto, né? A gente saiu um pouquinho aqui da linha, mas voltando aqui pro ponto, eu creio que é muito mais, pra gente entender mais, eu acho que a gente tem que fazer essa viagem, sabe, Caleb? Sim, você tá eu, você e outras pessoas aqui, e a gente montar um trabalho onde a gente possa estar compartilhando sobre a patrística, sobre os pais da igreja. Não vai dar para falar de todos, então a gente tem que escolher alguns, né? Alguns que a gente... Orígenes, né? Orígenes, Inácio, tá? João Crisóstomo, né? O famoso Boca de Ouro, né? João Crisóstomo é o Boca de Ouro. Então a gente tem uma série de pessoas que estão na história do movimento da igreja e que, se nós conhecermos um pouco do pensamento teológico deles, fica mais fácil de entender o que Lutero quis falar, o que Calvino defendeu, né? O que Zwinglio defendeu, né? O que é o movimento, de onde foi que veio o movimento batista? Ele veio antes da reforma, olha aí. Sim. O movimento batista vem antes da reforma. Então são coisas que a gente tem que conhecer, né, dos pais da igreja. Mas continua aí, que eu estou tomando teu... Vamos lá, então,
Como o Fabiano falou, quando eu trago aqui para todos nós, eu trago um aspecto geral e tudo. Eu vejo assim, o estudo, ele, na minha opinião, ele deve ser o mais plural possível, porque é um estudo, eu devo abranger todas as vertentes. Agora, óbvio que a minha confessionalidade, a minha especificidade em alguma posição, não exclui essa oportunidade plural, até porque aqui é um estudo, né? Uma conversa, um bate-papo e tudo. É diferente, por exemplo, de uma confissão, né? De uma pregação numa congregação, que aí sim ela tem que definir qual é a sua vertente, né? Mas enfim, nos pontos 3, 4 e 5 eu abordo aqui com vocês justamente essa questão da graça e como ela perpassa diversos aspectos, tanto na questão dela garantir essa questão da perseverança, a perseverança daqueles que, de nós, né, no caso, daqueles que estão salvos no Senhor, daqueles que estão continuamente perseverando no Senhor, crendo nele, é propiciada, é facilitada, é fornecida, é garantida pela graça, né? E ela está presente durante toda essa jornada que eu coloquei aí da nossa vida, tanto no aspecto inicial, quando ela faz aquela iluminação inicial, tanto quanto depois da conversão, né, no aspecto das primeiras passadas no Evangelho, dos primeiros ensinamentos, nos momentos em que a pessoa já tá mais madura, nos momentos de crise que às vezes as pessoas passam durante a sua fé cristã, até o final da sua vida. Então, esse aspecto é importante, por quê? Porque sem a graça de Deus, mesmo a gente, eu me converti no Senhor, acredito nele e tudo, sem a graça de Deus eu voltaria naturalmente pro meu estado de debilidade que eu comentei no início, por isso que é importante. E o sim que ele fala, nada pode substituir a graça de Deus. Então, somente a graça de Deus. Não é um somente que existe somente a graça de Deus. Não, existe o aspecto da graça, existe o aspecto da fé, dos outros conceitos teológicos. Mas somente a graça é que pode fazer justamente esse ponto aí da iluminação para que a pessoa possa crer, possa perseverar. Eu não posso colocar na graça, no local onde está a graça, obras, atividades, o que eu queira colocar. Eu não posso. Eu só posso colocar a graça. Não é que existe só a graça, mas nesse aspecto eu só posso condicionar a graça de Deus. Inclusive, Carlos, já que você falou aí de obras, acabei de me lembrando aqui, se a gente puder encaixar isso nesse comentário também, o grande debate entre Tiago e Paulo, né? Sim. Porque Paulo, ele fala, olha só, na verdade não houve esse grande debate. As pessoas interpretaram as cartas de Paulo e a carta de Tiago de maneira conflitante. Mas, na verdade, o que Tiago defende é que uma fé sem a demonstração dessa fé em obras, ela não tem valia. E em nenhum momento Tiago estava dizendo que eu preciso fazer algo para alcançar a minha salvação. Né? Tem muita gente que diz que Tiago divergia de Paulo nesse aspecto, porque Paulo disse, olha, a fé é somente pela graça, né? E isso não vem da gente, é dom de Deus. Aí Tiago chega lá na frente e diz, olha, a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Então, mas na verdade o que Tiago estava dizendo é o seguinte, se você professa fé em Cristo, uma das evidências dessa sua fé tem que ser o que você faz, os seus atos de justiça, que vão aparecer lá no Apocalipse, inclusive, né? A gente tem os nossos atos de justiça lá, são eles que adornam a roupa da noiva. A noiva de Cristo, ela é adornada pelos seus atos de justiça. Mas isso não quer dizer que eu preciso fazer algo para alcançar a graça. Tem que tomar cuidado. Tá? É nesse ponto que as pessoas, às vezes, é aquela história do famoso texto sem contexto, né? Sim. Você pega um texto sem o contexto e aí já viu, né? Cria toda uma linha de pensamento. Só para a gente comentar que existe essa divergência lá que você falou em obras aí, me lembrei aqui, porque tem uma divergência entre os escritos de Paulo e o escrito de Tiago. Né? Verdade. Fabiano, Caleb, com licença. Mas quanto a isso aí que você falou sobre Tiago e João, ou foi Paulo, eu não ouvi, cortou. Tiago e Paulo. Mas, Tiago e Paulo, quanto a isso que você falou, aí o problema já é diferente, né? O problema é a interpretação das pessoas, porque pelo que eu entendi,
Tiago, ele fala sobre consequências de ter fé, entendeu? Tipo, é a mesma coisa dos sinais de um salvo, né? Que Calvino vai falar, que Exatamente. aquele que é salvo, ele, por consequência de estar predestinado à salvação, ele tem atitudes de um salvo. Da mesma forma, uma pessoa que tem fé, pela minha visão, pelo que eu entendi do capítulo, eu posso estar falando besteira aqui, me corrijam se eu estiver errado. Mas pela interpretação que eu tive, Tiago está falando sobre consequências de ter fé verdadeira em Cristo Jesus. Exatamente. Não, você está corretíssimo. O que a gente está comentando aqui é que algumas pessoas pegam os textos sem contexto e distorcem para justificar o ter que agir para encontrar a graça de Deus. Entendeu, Levi? Na verdade, você está certíssimo. Aquilo que Tiago fala na carta dele é uma evidência da minha nova vida em Cristo. Isso. Né? Mas vai lá, Caleb, continua. É verdade. A questão é que são abordagens diferentes, mas diferentes não quer dizer que elas são contraditórias ou exclusivas, né? Então, por exemplo, eu coloco aí uma frase que até ela pode ser até interpretada pelas pessoas que interpretam, fazem essa confusão, ela pode ser interpretada, por exemplo, como algo que eu estou contra a questão das obras. Mas vamos analisar aqui direitinho. Eu coloquei aqui, ó. Obras e atividades exemplares, distantes da graça do Pai, são meras tentativas rebeldes de provar a suficiência dos mais cegos, atordoados, doentes e mortos pecadores obstinados. Porventura existem árvores de bons frutos à beira da estrada? Assim como a luz não coexiste com as trevas, a salvação não coexiste com a ausência da graça. Então, o que é que eu destaco aqui? A questão de que obras, por mais excelentes, por mais exemplares que eu possa achar que elas são, na realidade, se elas não tiverem debaixo da graça do Senhor, na realidade elas não são nada no aspecto que envolve a questão da salvação, que a sola gratia, os 5 solos estão bem relacionados, entendeu? Então, por exemplo, uma doação, um aspecto assim, eu fiz boas obras, aquele negócio que a gente estava comentando da Igreja Católica e tal, eu fiz isso, eu vou pro céu porque eu fiz coisas boas, eu fui uma pessoa boa na vida. Não. Por quê? Porque no aspecto da salvação, todos nós, seres humanos, de forma natural, somos pecadores, doentes, cegos no pecado. Então, quando a gente faz algo quando a gente não vivencia a graça de Deus, a gente está fora desse aspecto, a gente pode fazer tudo de aparentemente bom, mas pode ter certeza que ele vai estar manchado ali com alguma coisinha de pecado, de erro. Ou porque quer aparecer, ou porque quer ter mais fama, ou porque quer meio que aplacar um pouquinho a sua culpa que se sente, eu não ajudo, eu vou ter que dar uma ajuda ali só para o meu ego ser satisfeito, algo do tipo. Então, todos esses aspectos demonstram a mancha do pecado original no homem natural e que ainda não está orientado pela graça de Deus. E depois que ele vai sendo orientado pela graça de Deus, ele está na condição de árvore de terra boa, né? De árvore de bons frutos. Então a terra ali, a terra boa, frutífera, fértil, ela é justamente o que? Uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira que é nutrida, é gerenciada pela graça do Senhor, ela naturalmente vai produzir as obras, os frutos. Mas os frutos, eles são consequência, como vocês estavam falando. Por isso que eu gosto muito da parábola do semeador. Os frutos ali são as consequências de uma fé verdadeira, que veio pela semente. A palavra veio na terra, o receptor, o ser humano ali, que é uma terra boa e fértil pela ação da graça do Senhor. E que essa terra, sendo boa e fértil, e sendo regada e nutrida nos preceitos do Senhor, vai fazer com que a árvore cresça e produza os frutos. Agora, vai ser estranho eu dizer que eu tenho fé e não ter as obras. Por quê? Exatamente. Porque isso é incoerente. Como é que uma terra fértil, produtiva, que tem a semente, que teoricamente é regada pela graça do Senhor, não vai produzir frutos? Então é porque, na realidade, não era fé que a pessoa tinha. É porque muita gente começou a usar o nome fé como sinônimo de acreditar em alguma coisa, somente acreditar. E aí, como as pessoas ficaram usando isso aí, agora, para que eu possa me fazer entender para as pessoas de uma melhor forma, eu tenho que dizer fé e fé verdadeira.
Por quê? Para dizer que o que você chama de fé, como qualquer coisa, como qualquer acreditar, como saber que existe, eu tenho fé em Jesus, eu sei que ele viveu, que ele foi uma boa pessoa. Isso não é fé. Fé leva esse aspecto de conhecer, saber, vivenciar os preceitos que ele ensinou, as orientações bíblicas, todos os aspectos, viver uma vida de acordo com o que ele orienta. Isso é fé. Mas a galera começou a chamar de fé uma coisa que eu acredito. Aí, para que eu possa realmente ser mais claro, eu tenho que dizer fé verdadeira, para que a pessoa tenha essa noção, que é justamente o que Tiago vai falar. Uma fé sem obras é morta. Então, na realidade, ela não existe. Por quê? Porque ela é morta. Então, uma fé que não tem esses frutos, ela, na realidade, não está firmada. Tá entendendo? Ela pode ser, por exemplo, por isso que eu jogo a parábola do semeador, ela pode ser uma terra que está onde? No meio das pedras, uma semente que está no meio de quê? Dos espinhos, que pode ter até uma fé ali inicial que quer começar, mas na realidade ela não progride. Então ela já morre ali e pronto. Quando ela morre é porque ela não existe mais. Então ela pode ter até ali uma chama acesa inicialmente, mas aquilo ali não vingou, né? Não prosperou. Então, na realidade, aquilo ali não é uma marca de uma fé verdadeira, porque a fé verdadeira é quando ela produz bons frutos. É assim que a gente identifica. Então, é justamente como uma pessoa que conheceu o Evangelho agora, a gente pode identificar que ela tem uma fé verdadeira, né? Uma fé que realmente é coerente. Quando aquele início dela ela pode ser bem complicado, porque ela está sofrendo adaptações e tudo, mas você vai perceber que ela está tendo uma mudança considerável nas suas atitudes, abandonando vícios, abandonando aspectos que ela tinha, que era comum, e ela está mudando, mesmo aos poucos, mas ela está mudando. Ou seja, ela está tirando os espinhos, está tirando as pedras e está fortalecendo aquele terreno, e ela vai produzir bons frutos. Então, Caleb? Isso é a consequência. Oi. A Raíssa quer comentar alguma coisa aí. Fale. Fala, Raíssa. Pronto. Gente, é porque eu lembrei de uma frase do Luiz Armínio que eu gosto muito, sobre a graça, né? E ele diz assim: a graça é como uma escada rolante. Não é você que sobe nela, é ela que sobe você. Eita. Ou seja, não é como uma escada, que é uma escada manual, que a gente vai lá e vai subindo degrau por degrau, e é a partir da nossa força que a gente alcança a Cristo. Mas é como uma escada rolante, que a partir que a gente está em Cristo, aquela escada rolante, ela sobe sozinha, independente da nossa força, independente de quem a gente ela simplesmente sobe, porque ali está o sacrifício de Cristo. Então, o mérito não é nosso, o mérito é completamente da graça de Deus, de Cristo em si. Então, eu acho essa frase muito impactante, porque é como é que se chama? Uma analogia que parece simples, mas se a gente for analisar a profundidade dessa analogia, é muito forte. Com certeza. É verdade. Eu pensei aqui num aprofundamento dessa analogia, mas aí entraria em alguns aspectos muito específicos. E aí Arianismo e calvinismo. Então... por aí. Mas assim, Caleb, se você quiser dar uma pincelada, porque, como eu falei no sábado passado, sola gratia, querendo ou não querendo, acaba levando à questão da soteriologia, né? Porque tem a ver exatamente com a salvação. O Levi Caleb já deu uma pincelada aí. Não sei se você escutou o comentário dele. Não, aqui quando eu escuto uma palavra eu já não. Ele já deu uma puxada pro calvinismo, não foi, Levi? Eu ouvi, ele fala de predestinação. Ele já deu uma puxadinha aí pro calvinismo, entendeu? Eu só dei um exemplo. Vocês também gostam muito de me polemizar. Levi, você é da mesma linhagem do Emanuel. Você deu uma puxadinha já pro negócio, tá certo? Aquela fisgada, né, no exercício, que dá pra continuar depois, mas a pessoa fica... A gente ouviu quando ele falou, não, porque segundo Calvino, ele já deu aquela puxada. É normal. Foi um exemplo, né? Foi um exemplo. Olha aí. Gente, mas ó, eu quero só lembrar vocês que a gente não tem, eu não tenho nada contra o calvinismo, nem contra, sabe, gente? Aqui é um grupo de discussão, de aprendizado. Justamente. Aqui é pra gente aprender, entendeu? E aí eu amo o Levi, ele sendo calvinista, ele sendo calminiano, ele sendo arminista. É porque agora tem
Essa semana, só para fazer aqui o intervalo, eu tô num grupo do SAET, que é um grupo do seminário da Igreja Batista Ágape, só que eu não faço seminário da Ágape, mas eu tô no grupo, curiosamente, eu não sei por que eu tô nesse grupo. Alguém me botou lá e eu fiquei, né? E aí, essa semana não foi uma pesquisa, e ele jogou a pergunta lá. Rapaz, quando ele jogou a pergunta Só que o placar até ontem, quem estava ganhando eram os arminianos. 39% arminiano do grupo. Eita, Jesus. Pois Detalhe, viu? Detalhe. Os calvinistas restritos mesmo eram menos de 20%. O resto era, como é que ele chamou? Calminiano. Calminiano é aquele pessoal que é híbrido, né? Eu quero flex. 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 Pois é. É engraçado, né? Quando tiver a parte aí tem uma partezinha que eu coloquei o pensamento de alguns defensores. Você volta para esse ponto aqui da raiz. Eu abordo isso aí. A gente trata agora de uma questão de embasamento, pessoal. Beleza, aqui no primeiro passo são os conceitos, estamos falando de 5 solos, mas isso aí no texto bíblico, que é o mais importante, né? Tem respaldo? Tem. Então a gente vê Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Então a gente vê o aspecto da justificação, né? Uma das, digamos assim, etapas da salvação, um dos aspectos da salvação, né? Principalmente ali na questão inicial, né? Já que a santificação é um processo já mais da metade para o final. Então, justificação ali mais no início, ela sendo relacionada com a graça. Então, justificados gratuitamente pela graça do Senhor, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, leva em condição essa questão da graça, do sacrifício de Jesus, dentro do aspecto da graça. Então, pela graça. Outro, Efésios 2, 8, 9, conhecidíssimo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então ele fala da fé também, tanto que tem o sola fide, né, que é somente a fé. Então vai ser abordado. Então pela graça sois salvos. Então é uma das questões, dos aspectos que tem esse envolto aí na salvação. Então é mais ou menos na minha analogia ali, a preparação, o cuidado todo, a garantia de que aquilo ali seja um solo fértil é justamente a graça, para que por meio da fé que é exercitada no ser humano, ele realmente tenha esse exercício verdadeiro de fé. Obviamente, providenciado pelo Senhor, a iluminação, a terra boa, todo o aspecto que vai fazer com que ele possa seguir e produzir os bons frutos, né? Então, a gente vê evidentemente a graça como participante da salvação, como algo que está ali realmente. 2 Timóteo 2,1, orientação, carta pastoral. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, Paulo dizendo lá, olha, se fortaleça onde? Na graça do Senhor. Então a nossa fortificação não é em nós mesmos, mas na graça. Eu coloquei um aspecto aí, graça perseverante. É a graça que faz com que a gente possa perseverar. É a graça que nos auxilia. E sem ela a gente não consegue perseverar. Então a gente deve se fortificar na graça do Senhor. A partir do ponto que eu, digamos assim, os pais da igreja falavam muito, que eu negligencio esse aspecto na minha santificação, na graça do Senhor, isso é uma coisa terrível. Por quê? Porque se eu estou negligenciando essa fortificação na graça do Senhor, é sinal de que eu tô perdendo o que vai me dar o auxílio. Então, se eu estou achando que eu posso sair desse aspecto da graça e continuar bem no Senhor, é um erro completo. Tá entendendo? Então, não, eu não posso me desvencilhar disso. Por quê? Porque ali é o meu auxílio. Então eu tenho que o quê? Me fortificar para cada vez mais eu poder enfrentar dificuldades que são cada vez maiores. Né? Ô, Caleb, quer comentar? A Raíssa quer comentar de novo. Ô, pessoal, quando vocês quiserem comentar, vocês abrem o áudio, já fala assim, Caleb, já fala Caleb, que é para poder, senão a gente perde aqui a linha. Pronto. Graça irresistível. Ó o calvinista aí, ó. Olha aí, não sei não. Vai, gente. Sim, Martin Lutero comenta sobre essa questão da graça. Eu acho interessante a frase que ele fala, que ele diz: a graça é uma qualidade que dá ao homem a força de executar as exigências da lei, né? Ou seja,
a graça que dá essa força. Então, até a força de nós obedecermos ao Senhor, de nós perseverarmos, vem da própria graça que é concedida pelo próprio Deus. Ou seja, nada... Ixi, acho que foi aqui a internet. Internet aqui. Opa. Voltou. Voltou. Voltei. Foi voltou. mal, voltei aqui. Deu certo. Voltou, Caleb. Você Aí. deu uma saidinha Não, eu e voltou. Ele saiu da biblioteca e foi pra fora, foi. que ele é ao ar livre. Foi pro deck. Eu Tá caí, sem áudio, tá sem Eu áudio. adoro Tá Tá sem mutado, áudio. tá mutado. eu caí, mas como era eleito, voltei, né? Então, Opa! eleito cai. Sei. Pronto, começa a gravação de novo. Né? Agora vai ter Vai, dois vídeos. Vai direto, vai direto. Vai direto? Vai Ótimo, direto, então vamos vai lá. direto, Vai senão- direto. Pronto. Pois é. Eu não ouvi o comentário aí da Raíssa, mas acredito que foi pertinente. Foi. Só uma parte. Grato por confiar É na minha isso aí. pessoa. Espero que vocês tenham sido contemplados, né? Não, a sua posição de pensador de Rodin ficou ótimo, viu? Né? Ah, A mão no queixo, Muito assim, ó. bom. Muito. pois é. O Queria outro aqui- conceituar, acho que conceituar é a palavra perfeita Conceituar, né? pra usar a posição dele. Pois é. O outro versículo aqui, né? Outro texto é Tito 2:11. Ah, uma pedrinha, né? Nos calvinistas. Porque a graça salvadora de Deus, então tá mostrando aí a questão da graça, né? E a sua extensão como execução de Deus, ela é manifestada. Então, é um aspecto que é, como eu falei, ministrado, manifestado, ofertado, fornecido, aplicado, obtido. Então, porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens. Calvinista dá aquele tomel, né? Que eu sei qual é. Mas é conhecido. Mas, Opa! e esse é um dos pontos que muitos calvinistas realmente não adotam, né? E acabam fazendo aquele híbrido. Atos 15:11. Mas cremos que somos salvos pela graça. Que seremos salvos pela graça. Então, É o calvinista de 3 pontos, calvinista de 4. pontos, 3 pontos. Tinha uma vez que eu vi o cara falando que era calvinista de 1 ponto. Aí eu. Como é que pode? Mas Oxi! Irmão, então, Existe é só- esse no então é Estudante. só depravação total. Ele é só depravação Então, total. novo 75% calvinista. ou então, outro é arminianismo. Outro é arminiano de 4 pontos, que é o calvinismo de 1 ponto. Ou se esses teus outros 4 pontos, tu tirou de onde? Exatamente. Né? De não sei de onde. Enfim, então a questão da salvação tá ligado com a graça, a gente vê também em Atos 15:11, certo? Posicionamentos, essa parte boa, legal. Vamos ver alguns, né? Martinho Lutero, a graça é a qualidade que dá ao homem a força, né? Acho que a Raíssa estava falando sobre algum aspecto desse aqui que eu trouxe. A graça é a qualidade que dá ao homem a força de executar Epa! Eita! Exigências. Exigências Isso. da lei. A graça é uma qualidade que Ela dá trava ao ali. homem, ou seja, não vem do homem, é fornecida a ele. E faz com que ele possa executar justamente essas obrigações, entre aspas, aqui, essas exigências, essas normativas da lei. Da lei de quem? Da lei do Senhor, dos princípios, dos aspectos gerais. Então, há uma posição aí bem clara de Martinho Lutero.
Outra, a graça é dada gratuitamente aos que não merecem e são indignos. Olha aquela questão lá da debilidade humana, né? Que eu comentei, essa questão do indigno. Então, reflete bem esse aspecto, né? De ser indigno, não merecer. E aquele aspecto que a gente conhece, que é justamente do favor imerecido. Então, a gente vê isso em Martinho Lutero, ele defendendo. John Wesley, agora, o que é que ele fala? No coração de todo filho do homem há um fundo inexaurível de maldade e injustiça. Olha a debilidade aí pesando John Wesley. Enraizado de forma tão profunda e firme na alma que nada, a não ser a graça toda poderosa, pode curar isso. Então ele aborda aqui o aspecto de somente a graça pode fazer essa transformação, essa mudança num coração totalmente maldoso e injusto, aquela questão da depravação total, ou inabilidade total, ou corrupção total, corrupção radical, tem vários nomes, né? Então, a questão de o homem ser muito ruim, não de forma maligna em si, mas de forma que o pecado atinge realmente aquela questão. É a mancha no vestido, ele não precisa ser totalmente maldoso, né? De forma intensiva, mas de forma extensiva, agora levando um conceito aí teológico, né? De forma extensiva, ele é maldoso em todas as áreas do seu coração, da sua vida, das suas atitudes, o homem natural. Então é como se fosse, o vestido pode estar bem branquinho, mas tem sempre aquela manchinha de suja em algum ponto. Aquilo ali não vai perder no conceito do homem natural, a menos que a graça ela haja para que possa curar isso aí, né? John Wesley comenta sobre esse aspecto. Jacó Arminio, né? Ele fala, olha aí, eu trouxe um texto bem sugestivo, né, para quebrar estereótipos. O livre-arbítrio não tem a capacidade de fazer ou aperfeiçoar qualquer bem espiritual genuíno, sem a graça. Sem a graça, o livre-arbítrio do homem em direção ao verdadeiro bem não está apenas ferido, mutilado, débil, inclinado e enfraquecido, mas também aprisionado, destruído e perdido, e ele continua, né? Botei o colchete aí para resumir. Enfim, então, Jacó Arminio fala da necessidade imprescindível da graça, e que livre-arbítrio, que a gente pode, digamos, fazer uma tradução aqui mais tranquila, como a questão da escolha humana, num aspecto mais geral, né, generalista, a escolha humana ela é totalmente cativa, ela é totalmente mutilada, que ele fala, débil, debilitada, inclinada, enfraquecida para o pecado, aprisionada, destruída, perdida, mortos nos seus delitos e pecados. Então é aquele conceito. Sem a graça de Deus, não há como o ser humano fazer um bem espiritual. Estou falando no contexto da salvação. Então, não tem como. Então, diversos homens de Deus defendem justamente isso. E essa é a importância da graça. A graça, a gente entende cada vez mais a sua importância quando a gente vê que realmente nós somos debilitados e que nós precisamos dela a todo momento, porque se a gente estiver sem ela, a gente não é nada. Então, isso é evidenciado, Jacó Arminio aborda. Agora o outro, né, o João Calvino, outro também bem... Outro pensador, interessante também, né? Muito bom, por sinal. Ser cristão sob a lei da graça não significa vagar desenfreado, fora da lei, mas ser enxertado em Cristo, por cuja graça estamos livres da maldição da lei e por cujo espírito temos a lei gravada em nossos corações. Então, olha o que ele comenta, né? Ser cristão não é vagar desenfreado fora da lei, né? Sobre a lei da graça, isso já destrói muitas coisas. As pessoas dizem, é a graça, não sei o quê, aquele negócio descontrolado. Não é isso. Isso significa o quê? Está na lei da graça, na lei do Senhor, que é sustentada pela graça. É ser enxertado, né? Tá? Dá a ideia ali de aspecto de planta, né? Em si, aquela questão de agricultura que a gente sempre comenta, né? Então, ser enxertado em Cristo, por cuja graça estamos livres. Então, essa liberdade é justamente uma liberdade propiciada pela graça. Então, o que antes a gente não conseguia fazer nada de bom para a questão da salvação, com a graça a gente consegue. Mesmo que a gente ainda consiga fazer coisas ruins, porque o ser humano é tão ruim ao ponto de que a gente ainda faz, mesmo estando na manifestação da graça do Senhor, das maravilhas dele, mas a gente consegue agora ser livre ao ponto de fazer coisa boa, coisa que a gente não conseguia antes. Então,
é justamente isso. A gente é livre da maldição da lei do pecado, da lei da injustiça, de diversas coisas, entendeu? E por quê? Porque a lei da verdade, a lei do Senhor, está gravada nos nossos corações. Isso faz com que a gente possa seguir os caminhos do Pai. Então, é mais ou menos, na minha interpretação, né, numa paráfrase aí eu fazendo, de Calvino, esse trecho aí que ele comenta. E nos posicionamentos, agora retomando lá a questão, para quem tá curioso ou algo do tipo, desses posicionamentos, a Raíssa estava falando lá da escada rolante. Realmente, é legal essa analogia de dizer que a escada rolante, a gente está na escada rolante e a graça é a escada rolante que leva para cima, né? Digamos assim, leva para as coisas boas, para o direcionamento do Senhor. Só que note bem, uma escada rolante, se a gente ficar parado ali, ela vai levar a gente. Mas se eu naturalmente quiser me opor àquela questão da escada rolante, na analogia, eu posso dar o passo para trás no degrau e mesmo que a graça vá sempre para cima, ou seja, a escada rolante está jogando os degraus para cima, eu vou voltando degrau e eu nunca vou chegar lá em cima. Nessa analogia, naturalmente, levando um contexto humano, a gente consegue fazer isso, de descer o degrau, né? Ou seja, ir contra a questão da graça. Essa perspectiva é justamente abordada por Armínio. Ele acredita que na graça ela é algo que capacita, que ilumina, mas que eu posso rejeitar. Para Armínio, a graça, ela faz com que ela me dê a opção de eu escolher. Por quê? Porque o ser humano natural, digamos, vou pensar numa pessoa que nunca conheceu a Deus, para facilitar. Nunca conheceu, nunca ouviu, nada, ela tá o quê? Ela faz tudo de ruim, de errado. Não que ela seja uma pessoa maldosa, maléfica, mas ela tem traços de egoísmo, de corrupção, de coisas do tipo. Ela não conhece a verdade, ela não tem esse negócio, essa ideia de arrependimento, pedir perdão a Deus, orar a Deus, fazer. Ela não tem. Mas aí, se ela não tem a capacidade de fazer o que é certo no contexto da salvação. Ela só tem a capacidade de fazer o que é errado. Então, para Armínio, quando a graça vem até ela de uma forma que ela é, por exemplo, ministrada por um irmão que vai evangelizar, por algum louvor, por a pessoa contemplar a natureza, sei lá, por algum aspecto desse tipo, principalmente a pregação, é como se tivesse uma escada rolante agora na frente dela. É como se antes tivesse só o piso térreo e o piso do primeiro andar, antes. E não tivesse a escada rolante. Então ela não consegue, ela sabe que talvez exista esse primeiro andar, mas ela não consegue chegar até lá. Então ela só consegue ficar ali no térreo, que digamos na nossa analogia, é as coisas erradas, as coisas ruins, o aprisionamento do mundo. Mas aí, numa pregação, vem a escada rolante. E essa escada rolante vai fazer uma iluminação na mente dela, com que ela possa, justamente por essa pregação do evangelho, a graça de Deus ser um foco ali. Só que assim como a escada rolante, na analogia, ela vai dar a opção de quê? Dela conseguir, por causa da escada rolante, da graça, chegar lá no primeiro andar. Mas ela vai habilitar a pessoa. Então, o que antes ela não poderia escolher, porque ela não tinha a opção, ela só tinha a opção do errado, ela vai conseguir escolher. Por quê? Porque ela está sendo alvo ali da graça, iluminando ela. Só que a graça ela vai produzir uma potencialidade de escolha. Então, ela vai poder decidir se ela vai entrar na escada rolante ou se ela não vai, se ela vai rejeitar, se ela vai ficar ali no térreo. Então, quando ela entra na escada rolante, você pode dizer, realmente a pessoa decidiu, ela entrou na escada rolante, mas ela só chegou lá em cima por causa da graça. Então, é como se fosse um mendigo que estende a mão pedindo, mas na realidade ele só consegue mudar de vida ali porque alguém foi lá e ofereceu toda a condição para ele mudar de vida. Senão ele ainda continuar ali como mendigo. Então, na perspectiva de Armínio, ele vai dizer que mérito existe em um mendigo que aceita a transformação de vida, toda a ajuda de uma pessoa que oferece, que mérito ele vai ter se ele só aceita aquilo ali?
Que mérito ele vai ter? Então essa é a argumentação de Armínio. Já Calvino vai ver a graça de uma forma diferente. Ele vai ver a graça, eu vou jogar a mesma analogia da escada. Ele vai ver a graça, digamos aqui que tem mais pessoas, né, naquele térreo. Ele vê que a graça, ela é algo que ela não vai dar a opção somente a opção de escolher seguir ou não. Ela vai libertar a pessoa a ponto de ela saber o que é correto, saber o que é errado, ou seja, escolher entre o certo e o errado, mas naturalmente essa graça já vai fazer com que a pessoa escolha o que é correto, porque ela vai transformar o ponto de que vai ser impossível que aquele que foi impactado pela graça escolha algo de errado. Então aqueles que são impactados pela graça, em Calvino, eles naturalmente vão escolher o que é certo. Eles não vão rejeitar, não existe rejeição da graça. Por isso que fala que a graça é irresistível. Então, na ideia lá de Calvino, digamos que tem... Vou brincar aqui com vocês. Digamos que tem... Pronto, tem os dois Calebs, né? Tem o Levi Caleb e tem o Caleb. E aí, vou botar ruim pro meu lado, né? Vou botar bom pro seu lado, viu? Não, vou botar ruim pra você ver o outro lado da moeda. Tem o Levi Caleb e tem eu, o Caleb. O que é que acontece? Nós dois estamos lá no térreo. E o Senhor viu que a gente estava em podridão, mendigos realmente, totalmente depravados, sem condição. A gente estava ali e não conseguia alcançar o primeiro andar. Nossa analogia, o primeiro andar é as coisas, as bênçãos do Senhor. Mas o que é que acontece? A gente precisava de uma escada rolante para que levasse a gente, porque a gente estava debilitado ao ponto de que uma escada normal eu não conseguiria. Por quê? Porque eu estou sem forças de levantar a perna para subir o degrau. Então na escada rolante eu só vou andando naquele primeiro, eu não preciso levantar minha perna, eu só estico, jogo o pé e ele vai me levando. Mas o que é que acontece? Deus, se ele enviar a escada rolante para nós dois, como a visão de Calvino agora, como eu não vou ter como recusar, os dois vão chegar no segundo andar. Mas na realidade, Deus não vai fazer isso com todas as pessoas, no contexto de Calvino. Ele vai, por exemplo, no nosso exemplo, com o Caleb, ele mandou a escada rolante. E o Caleb vai chegar e vai conseguir só colocar o pé, a escada rolante vai levar ele. Com o Levi, Deus manda uma escada normal. E aí o Levi vai chegar ali, mas ele não vai conseguir subir. Mas Deus mandou aquela escada para que ele possa atingir o primeiro andar. Mas ele não tem como atingir aquele andar. Por quê? Porque Deus não decidiu, não quis desse jeito. Esse foi o propósito de Deus. E como a gente deve agradecer por tudo que o Senhor faz, estar grato pelo Senhor, o Senhor é grato da mesma forma. Ah, mas é injusto, mas não sei o que, não sei o que. O Senhor tem os seus planos e não cabe a gente discutir. Essa é uma argumentação do lado da perspectiva de Calvino. No lado de Armínio, ele vai dizer, não, Deus mandou a escada rolante para cada um, mas você ficou descendo os degraus ou não quis entrar na escada, a graça ficou chamando, a escada rolante estava subindo, passando, ligada direto, ligada e você nada. Você não quis subir na escada, mas eu mandei a escada para todo mundo. No Calvino, ele mandou a escada rolante, mas para uns ele mandou só a escada normal. Mas essas pessoas que tinham a escada normal, ele não tinham condição. Por quê? Por causa justamente da sua própria vontade. E Armínio mandou a escada para todo mundo. Mas teve uns que até começaram, poderiam até ter começado a subir. Mas eles regrediram, eles voltaram. Então, tinha a possibilidade a todos. Mas a efetividade é só para os eleitos, para o Armínio. E no Calvino, a possibilidade real só tinha para os eleitos, porque era uma escada rolante só para os eleitos. E a efetividade foi 100%. Por quê? Porque aqueles que tinham possibilidade, foram aqueles que alcançaram resultados. Entendeu? Então é essa uma perspectiva. Para abordar mais, a gente precisa de outros encontros, mas quis deixar isso claro para vocês verem só o aspecto da graça, né? Num conceito não levar se é certo, se é errado. Todos os dois justificam como? Na vontade do Senhor. Por quê? Porque a perspectiva de Armínio é que o Senhor faz daquela forma, ele olhando os versículos.
Calvino e os seus seguidores pensam que o Senhor age daquela outra forma, conforme analisando os capítulos, os versículos. Tá entendendo? Então é mais ou menos nessa perspectiva. Show? Algum comentário aí? Algum aspecto? Já deixei meus comentários nos comentários. Ou ela já colocou um bocado de comentário, um bocado de frase de Arminio aqui, já foi colocando a raiz. Fala, meu Deus do céu. Mas é aquilo que a gente fala, a gente tem que entender que são posicionamentos. Sim. Na verdade, hoje a gente tem um grupo de líderes da igreja moderna que nem são arminianos, nem são calvinistas. São pessoas que procuram se colocar, né, em uma posição aceitando alguns aspectos, mas não aceitando todos. Sim. Eu só não entendi muito bem o calvinista de um ponto, porque eu acho que é um absurdo um calvinista de um ponto, entendeu? É melhor ele dizer que é arminiano logo, porque calvinista de um ponto não faz sentido. Eu não sei Ou disso. então ele se abster, dizer, olha, eu não sou nem calvinista nem arminiano. Mas Tem uns pastores que dizem assim, ó, eu não sou calvinista, eu sou bíblico. Aí o cara fica em cima do muro mesmo. Ali, ó, eu não sou nem daqui nem dali. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que muita gente tem medo de falar, porque não tem um debate, por exemplo, saudável e tudo, e às vezes acaba gerando conflito. Então as pessoas preferem... São 500 anos de conflito, viu, Caleb? As pessoas preferem negar. Existem pessoas que debatem bem, discutem bem e sabem separar a questão pessoal da questão ideológica, da ideia em si. Mas o que eu vejo, na minha opinião, não tem como você não ter um posicionamento. Porque quando eu lhe perguntar se é assim ou se é assado, você vai dizer, eu acredito que é assim. Não, eu posso não ter certeza, mas eu acho que é assim. Eu acho que eu tendo a pensar que é mais assim. Então, por essa questão, você tende a pensar que é mais ou menos dessa forma. Quando eu tento combinar aspectos de um sistema com o outro, eu crio brechas ainda maiores, porque eu crio incongruências. Porque todo o sistema de um lado, ele está sendo explicado por um aspecto coerente, mesmo que ele tenha pontos fracos, tanto arminiano como calvinista. Mas ele é um sistema coerente. Quando eu misturo, na minha opinião, eu crio buracos ainda maior. Porque como é que você, não sei o que, acredita que Deus morre por tanto não sei o que, mas a graça é assim. Então fica aquela quebradeira muito grande, na minha opinião. Mas muitas pessoas, por causa que um lado possa ser um ponto, possa ser muito difícil de engolir, ela não aceita aquele ponto e ela leva o ponto, digamos, do lado contrário. Mas no outro aspecto ela não quer. Então, por exemplo, no aspecto da perseverança, ela gosta do aspecto calvinista porque parece dar uma segurança maior, que é a efetividade 100%. Então ela abraça. Mas num aspecto que é mais duro, é um café mais amargo, como diriam alguns calvinistas que eu olhei, num café mais amargo ela não bebe. Tá entendendo? O lado. Aí ela pega o do outro lado. Então, na minha opinião, fica mais complicado. Mas, aquela que diz que a salvação é limitada, o cara já não quer beber isso aí. Nada, amigo. Jesus morreu por todo mundo. Aí então fica aquele conceito. Mas na graça, a perspectiva é essa. No Armínio pode resistir, no Calvino não pode resistir. Mas se no Armínio pode resistir, ela pode ser levada para todos. Porque alguns vão resistir, esses realmente não seriam salvos, e os que não resistem até o final, eles são os verdadeiros salvos. No Calvino, vai ser só para alguns, de forma potencial. Oi. Pronto, só para dizendo sobre essa questão, porque hoje em dia está muito intolerante, né, o mundo. Sim. Onde se você não é de um lado, você consequentemente é do outro. E na verdade não é assim, né? O que devia existir era uma discussão saudável, uma discussão com argumentos, sem ter discussões. Sim, com certeza. A questão quando eu falo assim de que adotar um ponto de um lado e do outro talvez criam mais por brechas, é uma perspectiva minha, uma opinião minha. Mas eu entendo que realmente... Às vezes é difícil você pegar os 5 pontos dos dois sistemas e bater com todos eles. É difícil, por quê? Porque são, digamos, o calvinismo tem esse ponto fraco. E é justamente nesse ponto aqui do sistema deles. Porque, rapaz, isso aí não tem lógica. Aí você vai para o arminianismo, não, mas esse outro ponto, quem tem um ponto forte é o calvinismo, e o ponto fraco está no arminianismo. E aí é justamente aquele negócio, são mistérios de Deus que foram tentados de uma forma sistemática
com base nos versículos, explicar. Mas que, como é uma explicação humana, ela é passível de erros, de incoerências, mesmo que ela seja formulada de uma forma muito boa, tanto arminianismo como calvinismo. Mas aí é justamente saber discutir com essas variações. A gente tem que entender isso que o abordar de Caleb forma boa. colocou aí. Isso que o Caleb colocou é um ponto que tem sido compreendido, que são mistérios. A própria palavra diz isso. Existem mistérios que não é dado ao homem compreender. O pensamento de Deus às vezes está tão elevado e a gente está tão limitado na temporalidade que, aliás, eu quero salientar isso. Esse conflito entre calvinistas e arminianos, por sinal, nem começou com Calvino e Armínio, porque o Armínio vem depois de Calvino. Na verdade, o conflito começa com os discípulos de Calvino e Armínio, cada um querendo defender a sua sardinha lá na Europa. O crescimento das igrejas na Holanda para a linha mais arminiana e o pessoal ali mais para o lado da Suíça, mais para o lado da Inglaterra, que era mais para a linha de Calvino, e aí eles começaram a divergir de maneira agressiva, né? Hostilizada mesmo. E a ponto de que as pessoas tinham. Se você tivesse um calvinista na sua igreja, a sua igreja sendo arminiana, era um problema. Mas vamos correr, Caleb, senão a gente já. Senão a gente não termina hoje. Beleza. Justamente, um dos pontos tem outros aspectos, a gente pode abordar, sei lá, em outras vezes, em outros eventos, não precisa ser só aqui, mas tem justamente um material até que eu compartilhei uma vez com vocês, que eu juntei e fiz um apanhado justamente sobre arminianismo e calvinismo no aspecto dos 5 pontos. E aí a gente traz diversos desdobramentos. Então eu abordei com, por exemplo, com a Raíssa, alguns aspectos a gente fez, foi bem bacana. Então dá para vocês entenderem melhor e quem sabe futuramente a gente fazer uma segunda versão desses aspectos, para vocês entenderem e tal, numa perspectiva equilibrada, né? Abordando os dois pontos, os dois lados, e não escondendo os pontos fracos de um lado e nem de outro, porque o que muita gente faz para dizer que é só o seu lado que está correto, ele esconde o seu lado fraco. Então, vamos lá. Sola Gratia, eu coloquei aqui um ponto interessante, heresias e erros. Vou passar rápido, a gente está apertado, mas são 3 pontos legais, interessantes. Esse evangelho da hipergraça, tá? Hoje, atualmente, no geral, ele dá um enfoque muito grande na graça, e isso é importante, óbvio. A graça é imprescindível. Mas porque esse hipergraça é um prefixo aí de realmente grandiosidade, mas ele faz de tão grande de forma que o Sola Gratia não é somente a graça naquele aspecto da salvação. Ele faz como que só a graça existisse, não tem as outras coisas. Por quê? Porque a graça acaba tomando, nesse aspecto de hipergraça, tomando a orientação de outras coisas. Então, por exemplo, eu acabo dizendo que o ser humano é privilegiado por causa da graça do Senhor que está nele, por causa que agora a gente vive na graça, eu vivo pela graça, junto com essa questão desse novo tempo da graça, né, que é mais ou menos uma extensão desse hipergraça, até que poderia juntar. Eu acabo dizendo assim, eu vivo pela graça, eu estou no tempo da graça, essa hipergraça me dá uma capacidade diferente, melhor e tal. Então eu acabo engrandecendo muito o ser humano. Então eu levo 2 vertentes desse hipergraça. Há um engrandecimento muito do ser humano por uma falsa premissa, né? Uma premissa verdadeira na realidade, mas uma argumentação falsa. Um tipo de falácia, sofisma ou algo do tipo. Porque eu digo que a graça é muito grande, mas que ela me capacita. Mas ela me capacita tudo, menos a saber que eu sou um pobre pecador e que necessito do Senhor. Então tem esse conceito. Então tem que ter muito cuidado com essas heresias e com esses erros. A questão lá do ponto 3, só para a gente encaixar, é justamente utilizar esse tempo da graça para ser algo de liberalidade exagerada, de algo que sai da liberdade, que até Calvino comentou, Armínio, Wesley, e vai para a libertinagem. Então eu vivo pela graça, nas próprias cartas paulinas vai falar sobre isso, que muita gente queria usar como se fosse forma de curtir a sua vida, tá entendendo? Então, como forma de querer fazer o que bem entende. E na realidade não é assim. A liberdade é uma liberdade, digamos assim, providenciada pela graça, que faz com que eu possa entender o que é certo e o que é errado. E não que eu possa fazer tudo. Então, tem esse aspecto. E uma coisa pelagiana e semi-pelagiana, quando a gente fala de soteriologia, a gente aborda esses conceitos,
explicações mais robustas a gente vê em outras oportunidades, se Deus quiser. Mas ele, no geral, dá esse enfoque humano também, mas de uma forma diferente. Não dizendo que a graça é muito grande, que capacita você a fazer seus negócios, a se dar bem no emprego, a fazer... Não, ele faz de o quê? Você é grande e a graça de Deus é como se fosse só um auxiliar. Você não é ruim, tão ruim como você pensa. Você pode ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque você naturalmente consegue, basta você decidir. Então ele usa esse tipo de linguagem. Ele nega a depravação total. Um homem natural, ele não consegue decidir ser uma pessoa melhor, se não for pela graça. Mas no pelagianismo ou no semi-pelagianismo, ele diz que isso pode acontecer. Então, é uma heresia, por sinal, bem antiga, da época lá do Agostinho, do Pelágio, que é o cara que formulou aí o pelagianismo e defendia. Bem antiga, lá nos pais da igreja, mas que muito hoje em dia ainda se perpetua, beleza? Da teologia eu já expliquei alguns conceitos, então isso aqui a gente não vai se deter muito, mas tem alguns nomezinhos sobre a graça, é uma questão mais curiosa. Tem o conceito de graça preveniente ou preventiva é que vem antes, então ela age antes da conversão. É muito usado esse termo no arminianismo. Por quê? Porque a preveniente ela vai para todos, então eles usam muito essa terminologia, mas pode ser usada no calvinismo, porque é um aspecto temporal da graça, não é outra graça. A graça de Deus só existe uma, mas eu estou dizendo assim que preveniente é a que vem antes, porque ela está atuando ali no momento anterior. E subsequente, perseverante, posterior, é porque ela age garantindo a perseverança. É muito utilizado esse termo subsequente no arminianismo também, mas pode ser usado tranquilamente no calvinismo, porque é uma questão temporal. Então ela é aquele negócio, ela age no início, no meio e no fim da sua vida, para garantir que tenha um encontro, tenha a perseverança e tenha a esperança garantida no final, beleza? Já os termos graça eficaz e graça comum são muito utilizados onde? No calvinismo. Por quê? Porque lá eles dizem que existem dois tipos de graça. Uma que é salvífica, que é só para os eleitos, como eu comentei, e outra que é a comum, que não é salvífica, mas ela é para todos, porque ela não é salvífica. Como ela é salvífica, a graça eficaz, ela vai apenas para os eleitos e ela é justamente a que faz o começo, o meio e o fim. Coisa que no arminianismo, toda a graça para todos ela é capaz, mas é porque os homens rejeitam que ela não vai sendo atuada, aplicada no ser humano. Mas no calvinismo, os eleitos é que recebem essa graça eficaz, os demais não recebem. Recebem a chamada graça comum, que é justamente uma graça não salvífica, mas uma bênção, digamos assim, de Deus, que providencia o sol, a chuva, as outras bênçãos, mas no aspecto não salvífico. A inteligência. Então, por que tem muita gente que não é crente e se dá bem, tem sucesso, é inteligente? Porque Deus dá inteligência a todo mundo, dispõe das suas capacidades físicas. É assim que vai ser explicado pela graça comum. No arminianismo, a graça comum e a graça eficaz, a graça comum é estendida a todos também, e a graça eficaz é estendida a todos, mas ela não é aplicada a todos. Entendeu? Por quê? Porque tem a questão de rejeitar ou não. Show? E para finalizar, as músicas, tem duas músicas interessantes, ressaltando aí, elas têm digamos assim, uma tendência calvinista, mas não aborda isso na música, então isso não fere nada. Isso não fere nada. Mas tem muita letra que tem teologia arminiana e calvinista. Tem. E no geral, o que muitas pessoas pensam é que, por exemplo, alguns termos são calvinistas e outros termos são arminianos. E na realidade isso às vezes é uma confusão das pessoas. Como eu falei sobre a questão lá da graça. São termos que podem ser usados mais no arminianismo ou no calvinismo, mas que podem ser trocados desde que você explique o contexto. Então, quando a gente fala de predestinação, não é uma coisa só calvinista, isso foi um mito criado. Então, quando a gente fala, eu acredito na predestinação, o cara já pensa que você é calvinista. Mas não, a forma como a predestinação é evidenciada, que é diferente do calvinismo e do arminianismo, mas todos os dois acreditam. Então,
tem aí dessa banda Dort, Sola Gratia. Eu coloquei ela porque ela fala de Sola Gratia mesmo, do aspecto, no aspecto em comemoração aí a questão lá do Lutero e tal. Das solas, né? Dos solas em si. Os 500 anos da Reforma, eu acho. Isso, esse aspecto todo ele leva essa consideração. E esse outro é uma música mais em tom de protesto, levando o aspecto lá das 95 teses de Lutero, principalmente ele fala aí dessa tese 95, do aspecto justamente de quê? De que o justo vive pela fé. A frase lá, o versículo que Lutero, né, um dos mais conhecidos, óbvio que ele leu mais coisa, mas esse aspecto dá aquela iluminação na mente dele. E ele vai criticar no vídeo, vocês vão ver, ele vai trazer uma crítica, de certa forma, ao tipo de evangelicalismo atual, que leva muito do que tem lá na Igreja Católica, ele retoma muito como um aspecto de indulgência, dizer que quem dá mais oferta é que tem mais coisa, algo do tipo, e ele dá uma criticada desse tipo, mas é uma música muito boa, letra muito boa, uma música mais em tom assim de protesto, estilo Lutero, né, na época lá. Então é muito boa também para vocês analisarem. Show? Acredito que é isso. Se vocês não tiverem dúvida ou comentários, a gente já se estendeu, né? Com certeza. Olha, foi muito, 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 muito edificante aqui a nossa discussão de hoje. Lutero seria chamado de militante. O Lucas colocou aqui, provavelmente sim. E de esquerda. Esquerdopata. Então, olha só, é muito importante a gente entender que nós estamos caminhando aqui num processo de aprendizagem, de estudarmos realmente fundamentos de boa teologia, e compreendermos esses fundamentos. Isso é importante que a gente caminhe aprendendo cada vez mais. E nós finalizamos hoje a terceira sola, né? Haja sola, foi a terceira sola hoje, né? A gente começou com o sola scriptura, depois tivemos a sola Solus Christus e agora a sola gratia. Temos mais duas solinhas aí para a gente compartilhar, para a gente discutir, e mais duas pessoas, tchananã, que vão trazer essas solas aí para nós, né? Como eu tinha falado, esse ano a gente ia colocar o papo bíblico para ter uma vertente mais diversidade, né? De estarmos diversificada, público e ministradores, né? Diversificados, para que a gente possa ter linhas de fala, de entonação de voz, da construção do material diferentes, para a gente poder fazer aí esse apanhado. Isso tem sido assim, muito bom. Agradeço aí ao Caleb pela sua disponibilidade, né? Depois, ainda não conversei com a pessoa que vai fazer a sola feed, mas daqui a pouco eu publico lá no grupo quem vai ser tchananã, a pessoa que vai fazer a sola feed. Eu posso garantir que ela está aqui no meio. Ela está aqui no meio do quadro, tá certo? E a gente, se nós entrarmos em contato com você pelo WhatsApp, fazendo a proposta, a única coisa que você não pode fazer é dizer não. Porque você já está mais do que capacitado para esse processo. Então você não pode dizer não. Você vai chegar assim, eis-me aqui. Vai fazer igual a Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, né? Olha, exato, o Pedro Paulo por livre e espontânea pressão. Porque a gente está aqui fazendo essas abordagens, né? E só que eu posso garantir para vocês que é provável que seja do sexo feminino, já que nós estamos fazendo aqui um equilíbrio, né? Teve eu, aí teve a Raíssa, agora teve o Caleb, então, abriu espaço para uma mulher, né? Então é possível, e aí já pode fazer aquele negocinho, deve encerrar com o homem? Não sei, tá certo? Mas a gente tem que entender que a proporcionalidade de mulheres na população brasileira é maior do que homens, fica a dica aí, né? Pode ser que sejam duas mulheres que venham participar, né? Ok? Nós temos mais da metade da população brasileira de mulheres, então você vê aí, opa, Raíssa quer falar, eu quero falar uma coisa também no final, Raíssa, fala aí pra gente poder acertar algumas coisas aqui. Ei, peraí, não, só aproveitando. Para de gravar aqui? Pode parar. Parou?